Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Vamos dar continuidade então ao nosso estudo sobre taxas relacionadas, né? Vamos trazer mais um exemplo em que nós aplicamos derivada agora para nós determinarmos a taxa de aproximação entre dois carros que se movimentam sobre certas condições em rodovias ou em estradas, ruas que são retas, tá certo? Então vamos lá, vamos ao que interessa. Nossa bibliografia básica continua sendo o livro de cálculo 1 do Stuart na sua 7ª edição. O exemplo basicamente fala o seguinte, né? Um carro A está se movimentando para o oeste a 90 km por hora. Um carro B está se movimentando para o norte a 100 km por hora. Ambos vão em direção à interseção das duas estradas, que são retilíneas. Determine a que taxa os carros se aproximam um do outro quando o carro A está a 60 km e o carro B está a 80 km da interseção. Né? Então, o que está acontecendo aqui? São duas rodovias, né? Pelos dados do problema, né? O carro A está se movimentando para o oeste, o carro B está se movimentando para o norte. Essas duas rodovias aqui está dizendo que elas são rodovias retilíneas, né? Então, no ponto de interseção delas é um ângulo reto por causa dessas informações. Um carro vai a oeste, o outro carro vai a norte, né? Então, essas duas rodovias elas vão se encontrar num ponto, e nesse ponto o ângulo de interseção é de 90 graus, tá? O carro A está se movimentando a 90 km por hora, o carro B a 100 km por hora, e ele quer saber a que taxa os dois carros estão se aproximando um do outro quando o carro A está a 60 km da interseção e o carro B está a 80. Então vamos estabelecer para isso algumas notações, né? Primeiro, o T minúsculo vai ser o tempo em horas agora, né? Porque nossas informações são em quilômetros por hora, né? X é a distância em quilômetros do carro A até a interseção das duas estradas, né, em cada instante de tempo. Y é a distância do carro B até a interseção das duas estradas a cada instante de tempo. Z é a distância entre os carros A e B em cada instante de tempo, né? Então você pode observar o seguinte, né? Tanto X quanto Y quanto Z são três grandezas que variam de acordo com o passar do tempo, certo? Vamos estabelecer um diagrama com essas notações, né? Então aqui está o carro A indo para oeste, a direita é sempre leste, então está indo para a oeste, e o carro B está viajando para o norte, né? Então eles estão indo nessas duas direções aqui. Essa distância entre o carro A e o carro B é o que a gente chama de distância, essa é a distância Z, tá? Essa distância aqui entre o A e o B, ela também varia de acordo com o tempo, né? Tanto o X como o Y como o Z, eles variam com o tempo. Quais são os dados? A variação de X em relação a T é de menos 90 km por hora, a variação de Y em relação a T é de menos 100 km por hora. Por que essas derivadas, nesse caso, elas são negativas? Porque o X e o Y, eles são decrescentes, né? Então, à medida que o X e o Y, como o X e o Y são duas variáveis que decrescem, nesse caso, as taxas de variações, elas obrigatoriamente, elas têm que ser negativas. A incógnita que nós estamos procurando é a variação de Z em relação a T no exato momento em que o X vale 60, em que o carro X vale 60 km e o Y vale 80 km. Ou seja, quando o carro Y está a 80 km da interseção, quando o carro A está a 60 km da interseção, quando o carro B está a 80 km da interseção, qual é a taxa em que esses dois carros estão se aproximando? Né? Qual é a variação de Z em relação ao tempo? É isso que nós estamos procurando, tá? Como essa interseção aqui, ela forma um ângulo reto, né? O carro A viaja a oeste e o carro B a norte, esse ângulo aqui ele é um ângulo de 90 graus, então nós podemos relacionar essas três variáveis, x, y, z, utilizando o teorema de Pitágoras, que nos dá o seguinte, né, que z² é igual a x² mais y ao quadrado. Né? Então,
com essa relação entre as três variáveis, agora nós podemos determinar quem é a variação do z em relação ao tempo. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos utilizar aquela técnica que nós vimos lá em derivação implícita, né? Você pode perceber aqui que o z o z é uma função, digamos assim, de x e de y, né? Ou seja, eles estão relacionados aqui, né? Então, nós podemos derivar ambos os lados dessa equação, usando, é claro, a regra da cadeia. Como é que fica a derivada? Como é que fica a derivada de z quadrado em relação a t? Então, cai o expoente 2, subtrai 1 no expoente e multiplica pela derivada de z em relação a t. Idem para x e idem para y, né? E aí, fazendo todas as contas, nós vamos ter que 2y, que multiplica a derivada de y em relação a t, mais 2x, que multiplica a derivada de x em relação a t, é 2z que multiplica a derivada de z em relação a t. Nós podemos, se quiser, nós podemos isolar a derivada de z em relação a t, a variação de z em relação a t, nós podemos simplesmente pegar esse 2z, passar para o outro lado dividindo, ou multiplicando pelo inverso, pelo inverso de 2z, né? Foi o que nós fizemos aqui. Esse 2 vai cortar com esse 2 e com aquele 2 ali, né? Então vai ficar que a variação de z em relação a t é 1 sobre z que multiplica y vezes a variação de y em relação a t, mais x vezes a variação de x em relação a t. Quando x for igual a 60 km e o y for igual a 80 km, então você vem aqui nessa formulinha e você encontra que o z ele vale 100 km, né? O z é um número positivo, quando você jogar naquela fórmula do teorema de Pitágoras, você vai obter mais ou menos 100. Não pode ser menos 100 porque o z é uma distância. Então, você utiliza o z igual a 100. Tá? Então, olha só. Nós temos o valor da variação de x em relação ao tempo. Nós temos a variação de y em relação ao tempo. Nós sabemos quanto vale y, quanto vale x e quanto vale z. Então, nós vamos fazer a substituição aqui. Né? Então, vai ficar 1 sobre 100, que multiplica 80 vezes menos 100, mais 60 vezes menos 90. Quando você fizer as contas, isso vai te dar menos 134. Por que vai dar uma derivada negativa? De novo, porque os carros estão se aproximando, né? Então, quando há uma aproximação, as distâncias elas vão encolhendo e então a taxa de variação ela vai encolhendo, ela vai sendo cada vez menor. Então, nesse caso, deu menos 134. Isso significa que os carros eles estão se aproximando um do outro a 134 km por hora. Se os veículos estivessem se afastando um do outro, aí as derivadas aqui em questão elas seriam as taxas de variações em questão, elas seriam positivas. Como eles estão se aproximando, quando há uma aproximação, o sinal é de menos, tá? Minha sugestão é a seguinte, em vez de você considerar 60 e 80 quilômetros no exercício, refaça esse exercício e considera que eles estão a 60 metros e o B está a 80 metros da interseção. Né? Refaz tudo de novo. Em vez de usar 60 km e 80 km, usa 60 metros e 80 metros. E veja qual resultado você chega. Tá certo? Qualquer dúvida, me escreva. Enquanto isso, nós vamos ficando por aqui. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.